E aí, tudo tranquilo? Pra você que não me conhece, meu nome é Antônio, sou aqui de São Paulo. No vídeo de hoje, gostaria de trazer para vocês uma novidade muito interessante, que você que já viu o take aqui na capa, você deve ficar interessado, né? Galera, economize combustível. Como você vai fazer isso? Surge um aplicativo muito interessante agora, que eu estava dando uma pesquisada a respeito dele, né? Que é o BeBlue, galera. O BeBlue é um aplicativo onde você consegue descontos em estabelecimentos, ele te devolve o dinheiro de volta. Eu entrei em alguns grupos aí de WhatsApp, eu vi o pessoal comentando bastante, até para motorista, pessoal da Uber que, né, gasta muito combustível. É uma dica muito interessante, galera, para você que trabalha com seu veículo aí e não está dando combustível, está gastando muito combustível, fica a dica para vocês aí. Já dei uma acessada aqui, já dei uma conferida para dar dando uma analisada para vocês. Galera, se você for o primeiro e fazer já o cadastro agora no aplicativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você entra lá, você já vai ganhar R$5, cara, de cara. Se você gastar R$20, os primeiros R$20 que você gastar pelo aplicativo, você já ganha R$5 de volta, tá? É um bônus que ele te dá, por indicação. Então o link está aqui embaixo, ó, entra aqui no meu link, já faz o cadastro lá no aplicativo, para você poder estar ganhando esse desconto. Galera, esse desconto vale para muitos estabelecimentos, cara, é muito interessante, para muitos estabelecimentos, como lanchonete, pizzaria, como até para saúde, cara, em farmácia. Se você precisar de um remédio, de repente você precisa de um remédio, você vai ver as farmácias que estão conveniadas ao BeBlue, as farmácias que estão conveniadas às pizzarias, ou bares, restaurantes, lanchonete, barbearia, tudo em geral, galera, tem muito. Aí você vê a distância de você de cada estabelecimento. Galera, tem aquele estabelecimento que está do lado da sua casa, porém ele às vezes não tem um BeBlue ainda, entendeu? Então, mas você pode acessar no aplicativo e ver aí na sua região mais próxima aí da sua casa, em qual lugar que aceita, entendeu? E a dica importante, galera, uma dica fundamental para vocês é o BeBlue, para você colocar combustível no seu veículo, cara. Principalmente você que trabalha com locação de veículo, né, e trabalha nessa frota aí de aplicativo, como o Uber 99, Cabify, que são o que manda no campinho, na verdade, né? Você pode estar usando esse aplicativo. Através do meu link que eu deixo aqui embaixo, você vai entrar nesse aplicativo, faz o seu cadastro lá, e a partir desse cadastro ele vai pedir só para confirmar o telefone e o e-mail. É super simples, super prático, tá, galera? Confirmando esse e-mail, ele te manda uma notificação no seu e-mail falando que já está com a conta ativa, tá? E nessa conta ativa, o que é que acontece? Você vai chegar num posto de gasolina, por exemplo, vai ter desconto, galera, de 0 até 20%, dependendo do estabelecimento. Tem posto de gasolina que te dá 2%, 3%, 4%, 5% até 10%, 20% de combustível, de economiza. Você pede para colocar, vamos supor, R$100 de combustível no seu tanque. Aí o cara coloca R$100, você paga pelo BeBlue, vai ter a maquininha, você falou, quero pagar pelo BeBlue. Ele vai trazer a maquininha de cartão exclusiva, tá? Que tem que ser cartão de crédito e débito, tá, galera? É muito interessante isso. Só aceita cartão de crédito e débito. Então você coloca o seu cartão na maquininha, digita o valor, vamos supor, você coloca R$100 de combustível, então ele te devolve 20, galera. Olha isso. Você põe R$100 e devolve 20 na hora. Já cai no seu aplicativo. Você colocou o dinheiro, já cai no seu aplicativo. R$20 ele te devolve. Entendeu? Então é muito interessante, cara. Eu aconselho você baixar aí na Play Store, tá? Que eu deixo o link aqui embaixo. Baixa lá, faz seu cadastro pra você ganhar uma economiza, né, galera? Nessa crise que anda aí, cara, é mais do que merecido e interessante essa proposta aí pra você pegar um dinheirinho de volta, tá? E dar aquela economizada, tá? Principalmente para você que trabalha como motorista de aplicativo, é muito interessante. Você ganha aquele dinheirinho só que sobra, né? Que é importante, que você trabalha com isso, né? Se você tem gastos, você não tem lucro, né? Então é melhor você poupar os seus gastos para você ter mais lucro, certo? Então entre no aplicativo aqui embaixo. Na primeira compra acima de R$20 que você fizer pelo aplicativo, você já ganha R$5 para você na sua conta, e fora os descontos que você tem do aplicativo, tá? Então fica a dica aí para você. Isso serve para restaurante, barbearia, farmácia, tudo em geral, galera. Muito interessante, tá? Vale super a pena e eu indico para vocês. Então desce aqui embaixo e entra aqui pelo meu link que eu vou deixar aqui. Baixa o aplicativo, se inscreve e boas compras para você, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like, tá? Para ajudar esse canal a crescer e para
mostrar para mais pessoas, né, essa novidade aí do mercado, tá bom? Então, forte abraço, fiquem